altura que tenho frequentado e entre outras coisas, portanto, tem sido muito positivo. Além de que tenho recorrido a outras situações, outras alternativas para poder ajudar a suportar e a passar melhor os dias. Eu já ouvi a Fátima dizer que uma questão essencial é estar ao pé ou falar com pessoas que falem a mesma língua, que falem da mesma forma, porque nestas circunstâncias é muito normal as pessoas dizerem: eu imagino o que é que a Fátima está a passar. Não, a pessoa não imagina. Não. E a grande diferença é isso, é a pessoa falar com outras pessoas que sabem exatamente aquilo que a Fátima está a pensar. Eu acho que as associações que são muito importantes, os locais onde as pessoas que tenham este tipo de situação, perda de um filho, porque há vários tipos de luto. Eu também já perdi um pai, já perdi avós, etc. E não tem nada a ver, e portanto a perda de um filho é algo que é inimaginável, e portanto eu acho que ainda não acredito que nunca mais vou voltar a ver o meu filho, portanto isso é uma coisa impensável, e quando penso é demasiado doloroso para poder traduzir, não é? E realmente, pronto, este espaço onde nós reunimos, mesmo que seja só uma vez por mês, é muito importante porque é um espaço onde nós podemos chorar, onde nós podemos aconselhar. Eu logo no primeiro mês, ao ouvir as experiências, portanto, de outros filhos, de outros pais, eu ficava assim, bom, há sempre algo pior que a nossa, quer dizer, quando tudo é mau, não é? Porque estamos todos no mesmo patamar, mas há sempre algo diferente do nosso e nós ficamos assim, bom, não sou só eu, e isso realmente ajuda muito. E eu acho que as pessoas que não o fazem, que o deviam fazer, porque isto é algo que não é antinatura, mas é algo que todos os pais estão sujeitos, não é? É mesmo assim, e realmente não está nas nossas mãos. E eu, como digo, ao fim deste ano e meio, ainda me custa acreditar que não vou voltar mais a ver o meu filho, mas é algo que eu também tenho que aceitar, que eventualmente isso nunca mais vai acontecer, não é? E pode parecer estranho as pessoas pensarem que ao falar com outras pessoas que passaram pelo mesmo, isso vos possa apaziguar ou ajudar a lidar com a dor, mas é isso que acontece? Acontece, porque, como digo, portanto, contando as nossas experiências, o que acabamos por... a maneira de proceder, tudo o que nós dizemos, acaba tudo por ser da mesma forma. Portanto, eu posso dizer que todos os dias, antes de sair de casa, eu dou um beijinho na fotografia do meu filho, despeço-me, está ele com os outros 5 colegas, as fotos deles. Eu despeço-me deles, eu à noite não me vou deitar sem me despedir deles, eu já não falando todo o momento, estou com ele em pensamento, como é óbvio, não é? Mas nós pensamos que somos só nós que temos este tipo de comportamento e não, e quando começamos a ouvir o outro pai, todos têm o mesmo tipo de comportamento, portanto é algo que fica para o resto dos nossos dias e enfim, não, e realmente isso também nos conforta, não é? Porque nós pensamos que somos únicos, mas não, todos os pais que perdem um filho penso que têm o mesmo tipo de sentimento e o mesmo tipo de comportamento e realmente, enfim, temos que aprender a lidar com isso e a tornar de forma a que os dias sejam mais ligeiros, não é? Que se consiga sobreviver. Exatamente. Uns dias melhor que outros, mas enfim, é complicado. Fátima, nós já vamos continuar a falar. Antes de falar com a Joana Amaral Dias, que está nos nossos estúdios de Portimão, queria só fazer aqui a ponte da Cristina para a Joana e já vamos perceber porque é que digo isto. Cristina, muito rapidamente, para depois falarmos com a Joana, que tem legitimidade para falar depois deste passo seguinte. Portanto, quando falamos do luto sadio, há pouco dissemos isso, há uns certos sintomas esperados e eu penso que a Fátima já terá dito aqui algumas coisas que são esperadas, os hábitos, o dar um beijinho na fotografia do filho, e daqui quero passar para a Joana. Portanto, depois dessa fase em que os sintomas são normais, são esperados, podemos passar para uma fase em que depois é preciso um tipo de acompanhamento que a Joana poderá falar. Estamos a falar do luto sadio transformar-se em doença, não é? Exatamente. Mas estes sintomas, como a Fátima dizia, estas formas de lidar, são perfeitamente normais, cada um tem as suas formas. Exatamente. Não é? E isso é importante, então, percebermos quais os sintomas que estão associados a um processo de luto saudável ou sadio. E que muitas vezes as pessoas nos perguntam, quando chegam até nós, eu penso que estou a enlouquecer. E nós costumamos perguntar, então, mas porquê? Dá-me a ideia que às vezes ouço a voz do meu filho. Ou naquele breve segundo, ou estou a chegar a casa e dá-me a sensação que sinto o cheiro dele. Então há estas sensações, tanto auditivas, são alucinações auditivas, muitas vezes visuais, com flash que a pessoa não está a enlouquecer, são perfeitamente naturais e normais num processo de luto
agudo, com uma perda aguda, outras sensações como a taquicardia, desmaios, perda de apetite ou aumento de apetite, sintomas depressivos, e isto, atenção, não é depressão, sintomas depressivos, episódios isolados, como a tristeza profunda, choro incontrolável, todos estes elementos são manifestação da emoção, portanto, são saudáveis num processo onde a emoção prevalece devido à tristeza pela perda do ente querido. Quando percebemos que estes sintomas agudizam e se transformam, ou então são o gatilho para o evoluir de uma doença mental, então encaminhamos. Exatamente. Nestes casos, a Cristina passaria uma situação dessas a uma profissional como a Joana Amaral Dias, que está connosco agora sim nos estúdios de Portimão. Joana, boa noite mais uma vez. Passamos de uma fase, lá está, de um luto sadio para depois um outro tipo de acompanhamento. Sim. André, permite-me que as minhas primeiras palavras vão para a Nélia e para a Fátima, com quem já tive a oportunidade de privar de outras ocasiões, porque é muito complicado perder um filho, mas é também complicado fazer essa partilha, como a Nélia e a Fátima estão a fazer, se bem que ela pode ser, até à luz daquilo que a Fátima também expôs, da sua experiência na associação, pode ser extremamente reconfortante e pode ser importante para outros pais que passem por situações semelhantes. Eu penso que quando nós fazemos esta distinção entre um luto saudável e um luto patológico, no caso da perda de um filho, estamos a entrar numa fronteira extremamente ténue e muito difícil de definir, porque a perda de um filho é sempre irreparável. É sempre inultrapassável. O Chico Buarque tem uma música que diz qualquer coisa do género: ou metade de mim, ou metade arrancada de mim. E eu penso que os pais que passam essa situação, mesmo que consigam depois sobreviver e ter um cotidiano, vamos chamar assim, funcional, e consigam ultrapassar ou não ter ou não sofrer de patologia mental, como falava a Cristina, vão estar sempre sob essa sombra. E, portanto, não vai haver um dia, passam-se 10, passam-se 20, passam-se 30 anos, passam-se 40 anos da perda de um filho, e o pai e a mãe passam todos esse tempo. Aliás, eu acho que há uma parte do tempo que deixa de fazer sentido, deixa de contar como nós, que não passamos por essa experiência, contamos, passa a entrar numa outra dimensão. E, portanto, eu acho que é preciso muita cautela e muita prudência a estabelecer essa distinção entre o luto normal e patológico no caso da perda de um filho, porque realmente a dor é tão lancinante e é de tal magnitude que é para a vida toda. E, portanto, já foi, aliás, aqui falado esta noite a questão do respeito por o ritmo de cada um e pelo processo absolutamente único, idiosincrático que cada mãe, cada pai passará para lidar com essa dor. Mas acho que é preciso muito respeito também a não colocar esse rótulo de patológico ou de doentio quando se fala do luto, porque provavelmente é algo que é um processo que a pessoa terá que carregar a vida toda. É evidente que há determinados sintomas que se podem tornar invalidantes para a mãe ou para o pai que se encontram nessa situação, e quando eu falo de invalidantes é que não lhes permitam ir trabalhar, não permitam cumprir as suas tarefas diárias, as suas funções, desde sociais, familiares, profissionais, e nesse caso, que era a pergunta que tu me colocavas, nesse caso naturalmente precisam de ajuda profissional. Esse é um processo também necessariamente longo, que passará sobretudo por dois eixos. Um que tem a ver com a contenção da dor da perda do filho, e portanto aquela situação concreta que a pessoa está a ultrapassar, e a outra tem a ver com um ponto que a Cristina abordou há pouco, ainda que tangencialmente, que é a capacidade que aquela pessoa tem, e já tinha previamente, de lidar com a perda. Porque aquilo que nós clinicamente constatamos muitas vezes é que, uma vez mais, embora no caso da perda de um filho seja um luto muito especial, é que nos processos de luto a sua melhor ou pior evolução, o seu prognóstico, a sua evolução clínica está profundamente associada à capacidade que a pessoa apresentou previamente de fazer face à perda, ou seja, às suas experiências históricas, de conseguir lidar com outros lutos e outras
outras perdas, às vezes não necessariamente só perdas de pessoas importantes para si, mas perdas de outras situações, de faculdades, enfim, de circunstâncias até favoráveis, por aí fora. E, portanto, são duas vertentes que têm que ser trabalhadas, mas sempre com, Andreia, com esta modéstia e com este, enfim, com um certo nível de frustração que qualquer clínico experimentará a acompanhar estas situações, porque, de facto, há um lado que é absolutamente duradouro e perene para a vida toda no luto da perda de um filho, e é necessário também que quer a mãe ou o pai que estão nessa situação, mas também o profissional que acompanha, também saibam aceitar isso. Eu sei que isso é muito contra aquilo que é provavelmente um certo ritmo da nossa sociedade contemporânea, uma certa expectativa de que as pessoas possam passar por cima dos momentos mais difíceis ou das cicatrizes de uma forma ligeira, enfim, e façam sistematicamente fugas em frente, mas se calhar se calhar não, de certeza que é muito importante que as pessoas também possam aceitar que há dores que nunca passam, há dores que nunca cicatrizam e há perdas que de facto são irreparáveis. Joana, nós já vamos continuar a falar. Vamos fazer agora uma curta pausa neste especial. Voltamos já a seguir. LCM. Maria Gomes perdeu o filho há 10 anos. Miguel tinha 27 anos quando foi vítima de morte súbita. A partilha da dor com outros pais em luto foi importante no percurso de Maria. Hoje, a mãe de Miguel também se dedica a ajudar outros pais que passam por situação idêntica. Maria faz parte do grupo de pais em luto do Oeste. Hoje falei com o Mar, o meu amigo Mar. Precisava de desabafar. Há dias assim. Falei-lhe das minhas mágoas, das minhas dores, das minhas inseguranças e, sobretudo, das minhas saudades. Queria sentir o cheiro dele e uma preocupação que eu sempre tive foi: ai, se eu um dia me esqueço do cheiro do meu filho. Falei-lhe de ti, meu filho. Falei-lhe dos nossos sonhos desfeitos. Falei-lhe dos nossos tempos passados. Falei-lhe das nossas vidas. Ri-me com o Mar. E ele riu-se comigo. Chorei com ele e ele limpou-me as lágrimas. Foi pouco tempo? Claro que foi, não é? Foi pouco tempo. Foi cedo, foi muito cedo, foi. A lei da vida não é essa, nós sepultarmos os nossos filhos, não é? E está ao meu colo, aconchegado, mão na minha mão e olhos nos meus olhos. Estávamos de novo juntos, meu amor. Beijei a minha mão porque estava a beijar a tua e perdi-me no tempo. Esta é a maior dor. Só sei que os anos podem passar, mas as memórias e saudades só passarão quando eu deixar de existir. Pode acontecer igual. Agora, mais impossível. Porque este é o máximo das dores. Para ti, Miguel, segue um beijinho daqui ao céu, da mãe que te ama muito.
Miguel e para todos os pais que perderam os seus filhos. É a todos eles que Maria dá esta entrevista. O testemunho de uma mãe que perdeu o filho de 27 anos. Ele deve estar lá a pensar assim, ai, onde a minha mãe se meteu? Olha, mas deve estar feliz. Está, e está aqui, de certeza, está a ouvir a nossa conversa. De certeza, há os momentos que eu estou, de certeza que ele já me agarrou aqui e disse, oh mãe, mas que é isso, Miki? Quando esta coisinha caiu, de certeza ele disse, és forte ou não és forte? Portanto, ele está e está sempre comigo. Miguel morreu há 10 anos. Maria, ou melhor, Menta, como é carinhosamente chamada por todos, é a mulher que colocou a sua dor maior ao serviço da ajuda ao outro. E é nesta troca do dar e receber que a professora aposentada vai trilhando o seu caminho e atenuando aquela que considera a maior de todas as dores. A morte de um filho. Aconteceu a Menta. 10 anos já passaram, mas o relato sobre a partida de Miguel sai como se tivesse sido ontem. O Miguel partiu a 31 de março de 2005, na quinta-feira, de morte súbita. Vinha do Isel, andava no Isel, vinha do Isel com um colega, pronto, a entrar no elevador para ir para o apartamento. Caiu, parou, coração, pulmões. E partiu nessa altura. Já lá vão 10 anos e tal. Parece que foi ontem, mas pronto, mas não foi há 10 anos e tal. Foi uma dor muito grande, é uma dor muito grande. Apanham-nos assim de chofre, a gente não... Nem dá quase para cambalear. Se foge-nos tudo os pés, pensa que não vai aguentar, não vai aguentar, que perdemos o sentido da vida, parece que perdeu, o que foi. Aquilo é um sonho, nós apanhamos aquilo tão de surpresa que quase que nem acreditamos. Eu passei dias em casa, janelas corridas, com falta de luz, embrulhada na capa do meu filho. Passado pouco tempo do meu Miguel partir, eu vinha de Baleal de Peniche e vejo, sabe que esta zona de Baleal, muito surfista, muito... E vejo uns moços com umas placas, umas pranchas de surf. E eu, quando olho para um, era exatamente o meu Miguel. Não podia, quer dizer, eu certamente estava a ver o Miguel naquele moço, pelo aspecto dele. E eu não resisti, eu tive de parar. Tive de parar e abracei-me a ele. Desculpe, tenho que lhe dar um beijo. Ele ficou assim, coitado do moço. Ficou a olhar para mim assim. Desculpe, tinha mesmo que dar. Depois disse-lhe rapidamente o que se tinha passado. Ele pôs-me a mão assim e deu-me um beijinho na testa. E eu disse, era o meu Miguel. Era um sinal, seria. Eu, de princípio, revoltei-me com Deus até. Revoltei-me, mas porquê? O que é que eu fiz para Deus me fazer uma coisa destas, sabe? Um sofrimento tão grande. Mas eu fiz as pazes muito depressa com Deus. Eu tinha que fazer, porque não era por aí que eu ia, não era. É uma dor muito grande, é uma dor... não dá para descrever, não é uma dor... Claro, não é uma dor física, nem é propriamente uma dor... É uma dor emocional que está cá tão dentro, e que não dá para a gente... Não dá. É uma dor que tritura tudo. A dor que não passou, não vai passar nunca, mas que com o tempo foi ajudando. Aquilo que eu pensava, eu não vou aguentar, deixa-me, é impossível, não consigo. Consigo e consegui. E vou passar desta e vou aguentar e... Pronto, porque há outros também que... A minha filha precisa de mim, o meu Tomás precisa de mim, a minha família precisa de mim e eu estou cá, até chegar à altura de ir ter com ele. Nós somos os primeiros medicamentos
somos nós. Nós temos que arranjar maneiras de nos ajudarmos. Eu estudei, olha, eu gosto muito de ler. Não entendia nada destas coisas. Para onde é que o meu filho vai? Eu acredito em Deus, sou católica, mas isto é tudo muito vago, é tudo... Comecei a ler, eu li tudo que... leituras espíritas, eu acho que devorei. Eu não li, eu devorei. Eu fui à net, pesquisei livros, eu comprei livros, tudo para me ajudar. Depois foi o buscar alguma coisa que me ajudasse. Foi quando eu fui à net, encontrei a associação, a nossa âncora, pronto. E a nossa âncora, de princípio, realmente, em contacto com outros pais, e assim, foi muito bom. Porque nós aí vemos o que é que os outros passaram antes de nós. Pesquisei lá, entrei, e a partir daí foi diariamente, aquela conversa com as outras mães em luto, mais mães, porque as mães aproximam-se mais das coisas do que os pais, mais mães do que pais, e pronto, até que, passados uns meses, até pensámos, não, nós conhecemos virtualmente, isto não dá nada, vamos nos conhecer. E encontramos-nos em Lisboa, e fomos almoçar, estivemos juntas, e a partir daí criou-se amizade com alguma. Portanto, eu tenho um grupo, somos 4 comigo 5, que encontramos e somos, acho que aquelas amizades que vêm, acho que foi os nossos filhos que nos uniram. Só podia, porque temos uma ligação tão grande com estas manas de coração. Quando acabou a nossa âncora, nós não podíamos continuar com o mesmo nome, não é? Portanto, pensámos continuar com o nosso grupo, mas, claro, tínhamos que mudar o nome. E mudámos para o grupo de apoio a pais em luto da região oeste, exato. A dor continua, só que é uma dor mais serena, uma dor mais calma, uma dor que não tão sufocante, não tão triturante, não. Eu faço coisas há um tempo atrás que hoje jamais pensaria fazer. Alguma vez eu pensava, vou-me rir, vou sair com os amigos. Não, isso está fora de questão nos primeiros tempos. Mas depois, assim, nós vamos e rimos e vamos fazendo. Há pouco tempo uma amiga minha dizia-me, eu tive com umas amigas, eu fartei-me de rir, mas depois senti-me tão mal. Assim, não, mas porquê senti mal? Porquê senti mal? Não há que sentir mal, porque e depois o pensar, olha, se eu tivesse feito, isso também há se os porquês não podem existir, porque nós pensamos, olha, se eu tivesse, mas porquê é que me aconteceu isto? Não, durante muito tempo eu também pensei assim. Mas depois, com o tempo, nós chegamos à conclusão, nem o se, nem o porquê, não existe, não deve existir no nosso caso. Porque eu penso que tudo o que nós fizemos em relação aos nossos filhos foi feito com amor, com dedicação, foi o melhor que nós queríamos para eles, mesmo um ralhete, mas era o melhor que nós queríamos para eles. Portanto, não há que ter culpas. Menta, 65 anos. A mãe de Miguel segue a sua vida sem culpas, de olhos postos no tempo. O tempo do Miguel, o seu tempo, o tempo das suas manas de coração. Estou-me a recordar, por exemplo, neste momento, três mães em luto que eu as guardo muito no meu coração, porque só o dizer, não, o tempo vai ajudar, que é o que eu digo e digo a todas as mães, o tempo ajuda. Ai, não me digas isso é impossível, não pode. É, porque eu também já pensei assim. Eu já passei por isso. Agora, esta dor não pode matar. Esta dor não pode matar. Nós só vamos quando chegar a nossa dor, a nossa hora. Portanto, não tentar apressar a hora, não vale a pena. Porque se nós não formos, ainda temos muito para fazer cá. O Miguel era um coração grande. Eu acho que o Miguel partiu feliz. Falo muito com ele. Falo muito com o Miguel.
e vão matando as saudades a falar. Quando uma lágrima me rola pelo rosto e comento: Miguel, a mãe é uma louca. Não repares, são só saudades, saudades de mãe. Vai uma festinha, ou vai um beijinho, ou tchau, até logo, a mãe já volta. Falar com ele é tão importante. E continuamos ligados. Continuamos ligados. Isto é um fio que nos ligou de início e que, por mais que o queiram cortar, ele pode estar noutro patamar, noutro sítio, não é? Mas o nosso fio que nos conduz a ele não quebrou e jamais quebrará. Para ti, Miguel, da mãe que te ama muito. Vamos voltar à conversa aqui em estúdio. Carlos Anjo, no momento da perda de um filho, há um momento anterior, por assim dizer, quando os pais recebem a notícia, que é preparar, no caso de um acidente, de um crime até, há essa tarefa muito ingrata que as autoridades, as equipas médicas têm de preparar um pai e uma mãe para uma notícia destas. Como é que esse trabalho é feito de maneira a que a notícia seja dada da melhor, entre aspas, forma? Não existem melhor forma ou boas formas de dar este tipo de notícias. E também quem as dá nunca está muito preparado, ou nunca sentimos sempre que não temos a preparação exata, até porque depende, cada pessoa é um caso. Não há um manual, quadro, assim manual de dizer que as mães recebem de uma forma e os pais recebem de outra. Não. Normalmente as pessoas recebem este tipo de notícias, recebe-se sempre pessimamente mal. Ou seja, as pessoas... E acontecem todo o tipo de reações da parte de quem recebe a notícia. Desde perder os sentidos puro e duro, apagar-se naquele momento, ataques de histeria completos, ou receber a notícia de uma forma que parece que recebeu a notícia muito bem, e nós ficamos até surpreendidos da forma como recebe a notícia e depois a pancada vem uns tempos depois. A morte de um filho é uma coisa dramática, como a Joana Amaral Dias disse, e bem, é antinatura. E quando nós pensamos, eu faz muita confusão que às vezes quando ouço aquelas pessoas que dizem eu sei o que sente, é mentira, quer dizer, ninguém sente, ninguém sabe o que é que sente. E também há um engano que é nós pensarmos que conhecendo os motivos da morte ajuda a passar o luto, ou ajuda a explicar a perda. Não, ou seja, nós buscamos continuamente a explicação porque é que aquilo aconteceu, e quando temos a explicação toda nós continuamos a não aceitar porque é que a morte aconteceu. Porque no fundo, um filho é a nossa imortalidade, é o legado que nós deixamos de uma vida. E a nossa vida é interrompida ali. Ali houve um corte. E portanto, como dizia a Fátima, e bem daí para a frente não se vive, sobrevive-se. E acima de tudo perde-se alguma dimensão do futuro. E portanto é sempre mau dar a notícia. As autoridades, por norma, o mais usual é fazer uma preparação que é começar por dizer que houve um acidente grave, mas depois temos aqui dois planos, como referiste bem, que é se foi um acidente, se foi o caso desta senhora que o filho teve uma síncope e caiu, uma morte fulminante, ou se vem de um crime e o filho é o ativo do crime, ou seja, teve uma morte violenta causada porque ele estava numa situação. Não se pense que as pessoas, porque os filhos estavam a participar numa situação qualquer ilegal e que morreram, que os pais aceitam a morte do filho, ou que é mais fácil aceitar, ou que é mais fácil entendível. Não é. A situação continua sempre, ou seja, para todos os efeitos, é um pai ou uma mãe que perderam um filho. Ponto. O resto do cenário, o resto da envolvência, não deixa de ter importância. E quando nós chegamos, quando os profissionais chegam, a primeira coisa é preparar, primeiro perceber quem é que se tem à frente. Hoje em dia temos um problema, porque a comunicação social anda de tal forma depressa que normalmente quando nós chegamos, os pais já sabem, ou já acabaram por ser informados. Mas quando se consegue chegar, seja os profissionais de saúde, seja a polícia, a tentação é primeiro perceber quem está ali. Perceber até, do ponto de vista psíquico, a capacidade de reação ao choque, ou de suportar o choque da notícia que se vai dar. E muitas vezes o caminho mais é gradativo. Começar por dizer que o filho teve um acidente muito grave, que está numa situação muito complicada no hospital. Ou seja, é dizer-lhe que a situação é grave, mas dar-lhe alguma réstia de esperança que se vai retirando aos bocadinhos
para ser confrontada com o facto consumado que o filho está morto. É quase que monstruoso dizer a um pai de choque que o filho morreu ou que o filho está morto. E, portanto, há que preparar também a morte, a notícia. A própria notícia é longa porque se prepara no tempo até se lhe dar a morte. Ou seja, muitas vezes os pais chegam à conclusão que o filho morreu sem ser necessário, ou que está morto, dizer-lhe. É a forma menos dolorosa de se dizer isto, mas, ora, são situações muito complicadas porque estamos sempre a lidar no limite e no fio do arame, e torna-se difícil, porque quem faz este trabalho e dá muitas notícias, ou já teve que dar muitas notícias de morte, também nós nunca estamos preparados para as dar, e também nós nunca conseguimos perceber o que é que as pessoas que